E vou trazer mais informações por aqui, porque de acordo com as investigações da Polícia Federal, os participantes do plano de golpe de Estado se dividiam em 6 núcleos. Vamos relembrar, então, quais são esses núcleos, quais são esses grupos e quem participava de cada um. Dá uma olhada. O ex-ministro Anderson Torres aparece, que é deputado, inclusive, né? Junto com o deputado Alexandre Ramagem, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, que à época chefiavam a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, faziam parte do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Esse que aparece nesse canto da tela. O objetivo desse grupo, segundo as investigações, era espalhar notícias falsas para fazer a população desacreditar da eficiência das urnas eletrônicas. Aí vem os generais e ex-ministros Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, que eram do núcleo responsável por incitar os militares a aderirem a um golpe de Estado aqui no país. Ainda, de acordo com os investigadores, um núcleo jurídico que contava com o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, e também com Anderson Torres, que atuou, como vocês podem ver, em mais de um grupo, segundo a Polícia Federal. E tem mais. Havia ainda o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, que contava com o general já preso pela Polícia Federal, Mário Fernandes, e também com Rafael Martins de Oliveira. O núcleo de inteligência paralela, esse que está aí na parte central da tela, chefiado, de acordo com as investigações, pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. E, por fim, havia também um núcleo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. E, de acordo com a PF, Rafael Martins de Oliveira também participava desse grupo, junto com o major do Exército, que foi apontado como integrante dos Kids Pretos, que é o Rodrigo Azevedo, que aparece aí na tela. Pedro Duran vai chegar por aqui para a gente relembrar essas atuações. Agora há pouco a gente falava sobre isso, Pedro, que esses grupos fazem parte do desenho da investigação da Polícia Federal, não que necessariamente havia essa divisão orquestrada, mas de acordo com a atuação de cada um desses elementos, a Polícia Federal foi separando em grupos distintos e alguns dos investigados e indiciados participavam de mais de um grupo. Pois é, Juliana, você sabe que a minha leitura, a minha análise sobre esse inquérito da Polícia Federal, ela difere até da leitura e da visão de alguns advogados especialistas no assunto, porque eu entendo que essa trama golpista que foi revelada pela Polícia Federal, ela teve muitos momentos requintes de um puro amadorismo mesmo. Ou seja, a incapacidade dessas figuras de conseguirem efetivamente conquistar aquele objetivo que tinham traçado por uma incapacidade ou uma incompetência pessoal. Os advogados com quem eu converso, em geral, não gostam muito dessa leitura porque dizem que, ao fazê-la, a gente minimiza um risco potencial que o país sofreu. Há quem veja essa tentativa de golpe, essa trama golpista, como sendo uma das mais relevantes do Brasil nos últimos 60, 70 anos, desde a ditadura de 64. Ou seja, há uma leitura de que, de fato, eles poderiam ter chegado muito perto. Tanto é que você tinha envolvido nesse plano um segurança do presidente Lula, agora presidente da República, então candidato à presidência, ou seja, um grupo de pessoas ali que de fato tinham muito acesso, muito poder, muito recurso. A operação de hoje, a derrubada do sigilo, mostra também uma movimentação financeira, um suposto saco de vinho com dinheiro dentro, enfim. Então, há aqueles que acreditam que de fato é muito, muito, muito grave, que a gente chegou perto, de fato, de ter um golpe de Estado. Eu acho que, de fato, você tem provas muito robustas, né? Isso está muito claro quando a gente olha o inquérito, mas que, em alguns momentos, essas pessoas que apareceram na tela tiveram algumas atitudes realmente um pouco amadoras e não conseguiram colocar em prática aquilo que planejavam. Temos a arte novamente, só para a gente poder pontuar aqui rapidamente, se a gente conseguir colocar ela na tela, Camila, só para a gente
voltar a mencionar ali esses núcleos, obrigado. Você tem, olha só, 2 pessoas ali que tinham cargos de alto escalão no governo Bolsonaro. Alexandre Ramagem era o chefe da Agência Brasileira de Investigação. A agência que tem informações privilegiadíssimas, ao lado de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. No segundo campo, você tem 2 figuras que exerceram o comando das Forças Armadas, o Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira. 2 figuras realmente que estão muito pontuadas ali no primeiro escalão da gestão Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Nesse núcleo jurídico, você volta a ter o Anderson Torres, aliás, ele teria ocupado vários papéis, segundo a Polícia Federal, além do Felipe Martins, que era uma espécie de assessor para assuntos internacionais, mas que foi revelado que também participou desse golpe. Então, o que eu queria trazer de destaque dessa primeira tela, Juliana, é que você tem ali esses 4 primeiros nomes que aparecem, membros do alto escalão mesmo, do primeiro grupo da linha de frente do governo Bolsonaro. A próxima tela, ela tem outros nomes também relevantes, mas, bom, o fato de você ter o Mário Fernandes, que é um general também, ou seja, uma das patentes mais altas do Exército ali, apontado como um dos responsáveis pela trama golpista, mas vários militares de patentes que até são patentes altas, oficiais superiores, um major, tenente-coronel, o próprio Mauro Cid. Então, você tem ali pessoas que tinham uma função de comando dentro do Exército, dentro das forças militares. Isso chama atenção, Juliana, quando a gente olha para esse plano golpista, porque a gente consegue perceber que o Braga Neto não estava sozinho, nem dentro das Forças Armadas e nem dentro do primeiro escalão do governo Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, Juliana.